Bom dia, pessoal. Hoje a gente terá uma nova entrevista com a Fernanda Ribeiro. Ela é uma das instrutoras do Método Self Healing no Brasil e queria dar boas-vindas para a Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda, ao nosso encontro. Obrigada, muito obrigada, Sula. Estou super honrada de estar aqui falando com você. E, Fernanda, conta pra gente um pouquinho como é que foi toda a sua trajetória de conhecer o Meir, como é que você conheceu ele, quando, aonde, e depois como é que você conheceu a Bia, como é que você começou a fazer o curso de formação, até toda a sua trajetória de instrutora, e hoje instrutora de neurovisão também, e um pouquinho da optometria comportamental que você se especializou também. Conta um pouquinho aqui para o público, para a gente saber, por favor. Tá bom. Bom, você está me perguntando uma longa história, né? Então vamos começar. Vamos lá. Na verdade, né, eu tive uma trajetória muito fora dos padrões normais, especialmente na área da saúde, porque imagina, eu era historiadora e bailarina profissional e caí, posso dizer, literalmente de paraquedas no método Meir Schneider. Eu um dia fui assistir a uma palestra dele na Hebraica, a primeira vez que ele veio ao Brasil para dar uma palestra para o grande público, isso foi em 1992. Uhum. E essa palestra foi promovida foi organizada por uma sobrinha minha que na época estava em tratamento com ele. E ela tinha feito uma combinação com ele de fazer permuta do trabalho dela com sessões. E eu fui apenas para prestigiá-la. Cheguei, vi a palestra, tal, aí pude tomar contato com um livro que estava ainda para ser publicado no Brasil, que era o Manual de Autocura, que era um livro em 2 volumes, com exercícios e tal, e fiquei encantada com o meu background de bailarina. Eu fiquei encantada com o trabalho corporal que se apresentava ali. Fiquei interessada. E um dia, conversando com a minha cunhada na casa dela, ela fala: vamos montar o primeiro curso de formação no Brasil. Puxa, eu ia adorar fazer, mas eu não sou da área da saúde. Não, mas é para qualquer pessoa, não tem problema. Aí fui, caí literalmente de paraquedas ali. Fiz o primeiro curso de formação, nível 1, que era em 2 módulos, né? E lá eu conheci a Beatriz Nascimento, a Bia, que na época morava nos Estados Unidos e estava estagiando para se tornar instrutora. Olha o tempo que eu estou nessa história, né? Porque ela é uma 1993, né? Nós estamos falando. O curso foi em 93. Conheci o Meir em 92, o curso foi em 93. Ele veio para dar, eu fiz os cursos de formação com ele aqui no Brasil. Ele veio várias vezes em seguida nesse ano. E com isso eu fiz toda a formação, nível 1, nível 2, e comecei a fazer os estágios. E os estágios aí eram com a Bia, com instrutores que a gente trazia dos Estados Unidos e várias idas aos Estados Unidos também. E com isso eu pude ter o privilégio de ter sido uma das primeiras terapeutas formadas no Brasil. Na verdade, eu e mais 2 ou 3 pessoas terminamos a formação em 2001, ou 2000, acredito que foi 2000 até. Depois de todos os estágios e tudo isso, né? Foi realmente uma luta muito árdua, porque não havia nada aqui, a gente tinha que produzir instrutores para serem nossos mentores, né? E nesse meio tempo, durante todo esse processo, eu sentia muito uma tarefa, né? Lidar com a saúde, lidar com o corpo, lidar com os problemas de reabilitação, como uma tarefa extremamente grande demais para alguém que não tinha uma formação e um pé bem firme na área da saúde. Isso, para mim, era uma questão e eu passava por muitas situações de insegurança pessoal, porque nós lidávamos com questões bem sérias, né? Especialmente na questão corporal, com doenças neuromusculares, que, no meu entender, é onde o método self-healing tem assim, respostas maravilhosas. É talvez o lugar onde eu acho que mais respostas ele traz. Mas o conhecimento que está por trás disso, aquele embasamento teórico, me faltava muito. E aos poucos, ao mesmo tempo, eu fui levada, embora nunca tenha sido minha ideia inicial,
eu comecei a ser seduzida pelo trabalho da visão. Uhum. E comecei a me aprofundar cada vez mais ali. Durante 10 anos eu fiquei nisso, trabalhando com visão, com o método Meir-Schneider e apenas com isso. E muito focada, estudando por mim mesma, né? Muito autodidata, com muitas dificuldades nesse sentido, até que eu conheci um optometrista comportamental nos Estados Unidos. Eu estava lá com o Meir Schneider, e num congresso que o Meir tinha organizado, tinha me convidado para falar. E aí eu conheci essa figura, que é o Ray Gottlieb, que eu posso dizer que é o meu outro grande pilar como instrutor de trabalho de visão para mim. O Ray Gottlieb conheceu o Meir, ele inclusive ele é citado bastante no livro do Meir, no livro que o Meir Schneider conta a sua própria história, como alguém que lhe recebeu e que valorizou muito ele quando ele chegou nos Estados Unidos. E o Ray trabalha com uma técnica, trabalhava, né? Agora ele apenas dá aulas e tal, mas ele trabalhava com uma técnica, uma ferramenta para melhora da visão, que se chama Syntonics, que é um trabalho de aplicação de luz do espectro visível para reorganizar o sistema visual. Um trabalho extremamente interessante, extremamente útil como ajuda para a terapia visual. E aí ele me falou, puxa, se você quiser fazer o curso, vá logo, porque o College of Syntonic Optometry, que é o conselho que dá os cursos de formação dessa técnica, ele está pensando em fechar o curso apenas para optometristas. Uhum. Mas agora ainda está aberto. Não pensei duas vezes, fui fazer o curso e, nesse meio tempo, eu percebi por que eles queriam fechar. Porque você precisa ter um conhecimento em optometria para poder compreender mais profundamente. Sim. Então, eu fui estudar optometria. Eu entrei num curso aqui no Brasil e fiz um curso técnico de 3 anos, que me deu bastante subsídio. E, na verdade, ali também eu era uma espécie de um ET, porque eu era aquela pessoa que vinha da terapia para a optometria. E o que significa a optometria? A optometria é basicamente o trabalho que faz os cuidados primários da visão. Uma pessoa vai nos Estados Unidos ou na Europa, ela não vai ao oftalmologista quando ela não está enxergando bem, ela vai ao optometrista. E o optometrista vai ver se aquele problema é apenas óculos ou se tem uma questão patológica. Se for patologia, vai ao oftalmo, se não, é com o optometrista. E aqui no Brasil, isso é uma ciência totalmente desconhecida, tem uma briga grande, eles estão tentando sobreviver aqui, mas existem faculdades já, cursos de bacharel, e na época que eu fiz, tinha um só no Sul, então eu fiz o curso técnico. E esse curso de optometria, ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou como fazer uma acuidade visual, como olhar um fundo de olho, enfim, pequenas coisas, mas que agregam extremamente para você fazer sua avaliação diante de uma pessoa com problema de visão. E também uma certa habilidade ou uma escuta que aumenta e que te faz ser mais perceptível para aquele problema, porque você tem aquele embasamento. Então, aquilo que me faltava lá atrás, quando eu pensei no trabalho corporal, eu consegui ganhar nesse momento, quando eu estudei optometria. A optometria tem um viés que se chama optometria comportamental. Uhum. Esse viés, essa técnica, é o trabalho terapêutico da optometria. Ou seja, eu não uso lente apenas e unicamente para compensar erros e problemas, mas as lentes são oferecidas para a terapia. Ou seja, para acordar o sistema, para fazer ele trabalhar de uma maneira otimizada. Então, é a arte de você manipular essas ferramentas, lentes, prismas, para trazer a pessoa para um melhor nível funcional de visão. Falando de acuidade visual, de binocularidade, ou seja, os 2 olhos funcionando juntos, equilibradamente, poderes de convergência, de acomodação, todos eles em harmonia, que seria o que todo mundo busca numa boa visão. Uhum.
Os problemas que a optometria comportamental lida são problemas funcionais, não patologia. E as patologias, claro, são problemas que o oftalmo cuida em termos de estrutura. Sim. Mas em termos de função, é onde nós, com self-healing, com todas essas técnicas, temos uma mão super forte para atuar. Infelizmente, há muita incompreensão nessa comunicação, mas que é uma pena, eu acredito, porque todo mundo podia lucrar muito com isso, né? Mas, enfim, voltando à minha trajetória, esse passo todo que eu dei de estudar optometria e depois a oportunidade de fazer um curso de 2 anos de optometria comportamental me deu uma somatória de ferramentas, né? E junto com o Synthonics também. Então, eu tinha o método Meyer-Schneider com um olhar mais holístico, mais abrangente e que lida muito bem com patologia. O lado da optometria comportamental, que me traz ferramentas bem técnicas, bem precisas, bem mensuráveis, para trabalhar na melhora da função, do distúrbio funcional, sem a presença de uma patologia, né? Então, juntei, e a Synthonics, que é uma ferramenta de, vamos dizer assim, se eu puder usar uma certa liberdade, de amolecer o sistema para que as ferramentas desses outros 2 planos consigam entrar com bastante facilidade. Porque ela já abre o sistema para se modificar, né? Para que ele esteja apto ou aberto para qualquer mudança. Então, com isso, eu cheguei aonde eu estou hoje. Claro, a pergunta que vem é assim, mas você se distanciou de um método ou de outro? Eu diria não. Eu diria que eu agreguei muita coisa e que, dependendo da pessoa com quem eu estou lidando, eu vou usar mais as técnicas, mais do self-healing ou mais desses outros, da optometria comportamental. Mas também nem sei se é só isso, porque, no fundo, o self-healing está sempre lá como um pano de fundo, porque a ideia do relaxamento como base para que as coisas possam acontecer é o fundamento que eu preciso para tirar qualquer pessoa do lugar onde ela está. Então, é mais ou menos essa trajetória. Bom, e aí, eu já depois de quanto, né? De 93 para cá, essa trajetória vem vindo. Agreguei um monte de coisa, trabalho em consultório há muitos anos e pensei, puxa, né? Eu vou o quê? Vou ficando comigo só esse conhecimento todo, né? Eu fiquei com muita vontade, sempre tive essa vontade, desde que eu comecei a estudar mais, de ajudar ou de trazer para a comunidade do self-healing, dos terapeutas, um pouco mais de conhecimento técnico. Porque ali, nessa comunidade, a gente encontra muitos fisioterapeutas, muitos terapeutas ocupacionais, psicólogos, a maioria vem dessas áreas, que tem muito pouco estudo com visão. Então, visão é uma coisa que eu tive que ir lá garimpar muito para trazer, né, à tona todo esse conhecimento, essas informações. Claro que não é minha ideia, nunca foi, de ensinar optometria para ninguém. Nem é essa a ideia, não acho nem justo com os optometristas e nem com as pessoas que queriam aprender, porque queriam aprender mal, né? Que a gente teria que fazer uma coisa muito diferente. Mas a ideia era, a minha experiência pessoal, isso tudo que eu juntei, tirar um sumo disso e entregar para as pessoas mais ferramentas de avaliação, coisas que elas possam fazer de uma maneira onde elas tenham mais mão no jogo no entendimento da melhora. Que ela saia tanto do subjetivo, que ela tenha algum caráter objetivo que permita que o paciente também entenda, porque muitas vezes para ele é muito difícil perceber as melhoras, porque elas são lentas e graduais, né? Em geral. E aí, quando você tem um númerozinho, sempre ajuda, é uma coisa que emocionalmente dá um alento, né? Quando a gente vê, puxa, eu enxergava tanto, agora eu estou tanto. Então, eu bolei um curso,
que eu chamei de neurovisão, um nome que eu quero trocar, é bem ruim esse nome, eu acho, até hoje em dia, mas, de qualquer forma, é um curso que faz um estudo, eu bolei assim, um estudo teórico na neurologia da visão, né, para entendimento mesmo de como funciona o sistema visual, as suas subdivisões e tal, e como que isso vai afetar ou vai se comunicar com a disfunção. Então, é a função e o entendimento da disfunção a partir da função. E testes que mensurem a qualidade daquele sistema visual em todas as suas divisões, subdivisões, ou seja, acomodação, oculomotricidade, divergência, enfim, todas as coisas todos os atributos da visão que nos permite ter essa visão silenciosa, invisível e fácil que a gente quer ter. Uhum. Acho Excelente. que é isso, né, que você me perguntou. Excelente. Nossa, você sempre agregou muito para o self-healing, você é uma das pioneiras, uma das instrutoras, inclusive, né? Então, esse trabalho que você tem feito ao longo de todos esses anos, ele é fundamental para toda a comunidade do self-healing. E com isso, muitos alunos de formação acabam passando também pela sua formação paralela. E com isso, a gente consegue perceber que tem vários casos que seriam um pouco mais complicados, vamos dizer assim, né? Em questão da função, acabam caindo na sua mão, né? Porque você tem a maior experiência nessa área da visão em relação ao self-healing. E aí, quem são essas pessoas que chegam até você? Quem é que te procura? Você trabalha em São Paulo, perto do Shopping Eldorado, né? E quem é que te procura? Que problema que elas têm? E como é que eles chegam até você? Bom, é bem engraçado isso, Sula, porque ao longo da minha vida eu aprendi que o consultório é como se fosse um ser vivo, que dependendo de onde está o seu foco, aparecem as pessoas com o problema que você está mais ou menos estudando. É muito curioso isso. Mas eu passei onde fazes. Até teve uma época de ter as velhinhas e velhinhos do mundo, que eram todos os pacientes com patologia, degenerações maculares, glaucomas e tal, doenças da senilidade ocular, e era quase que uma especialidade lidar com aquelas pessoas. Era um momento da minha vida. Eu estava muito focada puramente no self-healing, e o self-healing tem, no que se refere à visão, ele tem uma boa entrada nas doenças senis mesmo da visão, né? É aquilo, assim, a pessoa chegou no fim da linha, o médico falou para ela, não tenho mais o que fazer por você, e aí ela veio e me procura. Então, esse foi um tempo muito grande e eu estava completamente, exclusivamente focada no self-healing nessa época. Claro, vinha de pessoas de todos os tipos, mas esse era o foco mais forte. Quando eu comecei a estudar optometria comportamental, ela tem um atributo muito específico para crianças, porque o melhor paciente da optometria comportamental é a criança em desenvolvimento, na fase de desenvolvimento, onde ela apresenta disfunções não patológicas ou até patológicas, mas que são facilmente consertáveis naquela fase. Não que não se consiga consertar a vida inteira, mas ali você está mexendo na massinha mesmo, né? De como mudar. E hoje meu consultório é lotado de crianças. Eu atendo desde bebê, de 4 meses de idade, até 90 anos de idade, com certeza. Mas o grupo de crianças entre 4 anos e 10 anos é enorme. Acho que são os pacientes que mais me procuram no momento, né? Uma outra turma são adultos que se descompensaram depois da vista cansada, da presbiopia. Pessoas
que fizeram trabalhos ortóticos lá na infância, que tiveram desvios, ou enfim, problemas que aconteceram originalmente na fase de desenvolvimento, mas que se reabilitaram e viveram, levaram a vida bem com a sua visão até o período da presbiopia, e aí, quando a presbiopia chega, dá uma descompensada em todo aquele quadro e a pessoa se sente muito perdida. E, nesse caso, é um perdido grande, porque o que os oftalmologistas oferecem são só compensações. E essas compensações, elas são muito temporárias, porque a pessoa continua descompensando em cima daquela compensação e o desconforto passa a ser um parceiro muito próximo. E aí as pessoas me procuram também para isso. E tem uma coisa muito boa nessa parte, porque resolve. Tanto nessas disfunções que não são patológicas nas crianças, quanto nesses problemas dessas pessoas, é como se falasse assim, bom, dá para colocar eles num lugar muito bom de visão. Isso é muito alentador para quem trabalha junto. Terapeuta, pelo menos, essa é a coisa mais gostosa do mundo, né? Conseguir tirar a pessoa de um lugar e colocar em outro e fazer ela se sentir bem. E aí, falando de tudo isso, você tem algum caso que você gostaria de contar que você fica muito feliz de ver a evolução? Tem algum Então, tem caso especial? um que está me ocorrendo agora, assim, de cara, falando desse assunto da presbiopia. Eu estou com uma pessoa, nesse momento, em tratamento comigo, que está sendo essa delícia, né? Porque o mais interessante é que, nesses casos, o melhor paciente, sabe qual é? Aquele que está mais infernizado com a sua visão. Ele está se sentindo muito mal, ele está muito sintomático. Sim. Estar sintomático é bom porque mostra que você não está adaptado àquilo. Você não está se permitindo entender que aquilo é seu. Você está recusando aquilo. Então, essa moça em especial, ela me procurou, ela não tem nenhum problema grave, não tem nada, tem seus 40 e poucos anos, trabalha muito com visão próxima, ela tem um trabalho de leitura, basicamente, né? E uma história de estrabismo, é bem um estrabismo que foi trabalhado na infância. Então, só que ela descompensou agora. E todo o quadro dela mostra, pelos exames, por todas as avaliações, disfunção por estresse, que, na verdade, também é outra questão que eu acho interessante abordar, porque a gente fala, isso foi o estresse que causou, aquilo foi o estresse que causou. Não é isso. Tudo é o estresse que causa. É como nós lidamos com o estresse que vai trazer um problema ou não para a gente, né? Então, o estresse está presente, mas eu tenho substância interna para lidar com isso ou não tenho? E quando eu não tenho, a doença me engole e eu apresento uma resistência, que é o problema, que pode se transformar numa patologia ou não. No caso dessa moça que eu estou citando, ela chegou completamente descompensada. Ela apresenta os parâmetros dela em optometria comportamental se apresentam num tal nível que tem uma síndrome que se coloca, uma síndrome de estresse visual mesmo. E não, por ser só estresse, não significa que ela consiga se livrar disso. Ao contrário, ela inclusive está apresentando uma visão dupla. E extremo, assim, um cansaço extremo mesmo, né? Aí eu faço um teste que é um mapa visual funcional que mostra bem a função de como um desenho mesmo de como você está conseguindo enxergar. E dei para ela Syntonix para fazer. Em uma semana de Syntonix, eu sempre repito os exames para ver se aquela luz que eu dei, aquele filtro, está funcionando. Ela teve uma melhora estupenda. Assim, impressionante mesmo, né? Pena que eu não teria para mostrar aqui, mas acho que aí seria outro caso. Né? Seria outro tipo de entrevista. Aí, ao perceber essa modificação, ela se animou. Mas ela se animou por quê? Porque ela estava sentindo que já tinha mudado alguma coisa na visão dela, mas ela não sabia se aquilo era realmente uma mudança na visão, se era sugestão, se era isso, se era aquilo. Quando ela viu o desenho, ela entendeu.
E a gente compreendeu que, apesar das disfunções estarem todas numa parte bem objetiva, de problemas mecânicos do olho mesmo, o relaxamento é que proporciona para ela a saída daquele estado para entrar em outro. Então, com 2 meses de terapia, que é pouquíssimo tempo, nós já estamos conseguindo modificar completamente o padrão visual dela. E ela, claro, aqui não é uma coisa que eu fiz para ela. Ela está no período de férias, não teve fériasinhas dos exercícios durante o Ano Novo, nem durante o Natal. Teve mais exercícios, mais tempo para trabalhar. Então, aqui eu queria até, de repente, tirar desse caso, né, uma outra questão. Não, se bem que talvez deixe para depois. Eu quero trazer um outro caso primeiro, que é um caso assim, já bem dentro do self-healing. Uhum. Uma pessoa que me procurou, já faz muitos anos, essa pessoa que nós fizemos a terapia, mas ela é sempre o meu grande exemplo. Um grande exemplo porque, novamente, é uma história de parceria. Ela apareceu no meu consultório com uma questão assim, ela estava praticamente monocular, enxergava praticamente só com um olho. O outro olho, ela tinha uma mancha branca grande, que se chama leucoma, isso, né? Uma mancha branca, de um problema, um erro médico que tinha deixado a córnea dela opaca. Uhum. Uma opacidade relativa, uma feridinha, mas aquilo deixou, funcionalmente, ela suprimiu aquele olho e começou a usar o outro. Chegou no meu consultório assim, eu adoro ler, gostaria de que você me ajudasse a não ter tanto cansaço e dor de cabeça à noite por causa disso. Em nenhum momento ela sugeriu que ela queria enxergar com o olho que não funcionava bem. Ela sabia que aquilo era uma impossibilidade. Eu olhei para ela, examinei, vi e tal. Naquela época eu nem trabalhava muito com optometria ainda, nada. Comecei a testar e entendi que a cicatriz que ela tinha era muito pequena e que ela tinha muita função naquele olho, mas com toda a carga que os médicos trouxeram para ela de isso daqui não tem jeito, isso daqui não sara, a crença dela era que ela não queria testar esse olho. Uhum. Aí a gente trabalhou intensamente naquele olho. Hoje ela é binocular, ela enxerga com os 2 olhos, ela enxerga um pouco menos com esse olho, mas não chegou a criar o que a gente chama de uma ambliopia, que seria esse olho não conseguir andar junto com o outro. Ela tranquilamente trabalha com os 2 olhos, lê à vontade e correu a vida inteira dela. Isso já faz anos e a gente se mantém em contato e eu sei que ela está super bem. Quer dizer, a gente mudou a história dessa pessoa. Bacana. Fui eu que mudei. Foi ela ao me procurar e ao fazer tudo do jeito que faz, né? Porque também eu estou falando de história de pessoas que entenderam que a terapia é delas, que não sou eu que fico lá de babá. Uhum. E esse é o ponto básico. Eu queria que você falasse um pouquinho a importância que, assim, o Meir, uma das coisas que ele fala, que ele traz para a gente, é toda essa interação entre os olhos e o corpo, né? Então, como é que você trabalha o corpo como parte do olho e o olho como parte do corpo? Como é que você faz essa relação dentro do self-healing? Bom, dentro do self-healing, nós aprendemos a trabalhar assim. A gente precisa primeiro dar uma boa comida para os olhos para que eles possam funcionar. Boa comida significa uma boa circulação. Uma boa respiração leva a uma boa circulação, que leva a uma boa oxigenação e que os olhos, como órgãos que precisam extremamente de comida, então, basicamente, exercícios físicos e massagens de relaxamento e de soltura, especialmente da cintura escapular e pescoço, que são, em geral, nas pessoas que têm problema de visão, áreas muito, muito delicadas. Então, tudo isso dentro de uma sessão de terapia a gente faz e eu sugiro exercícios corporais também para as pessoas. Às vezes, exercícios de caminhar, às vezes, bom, para todos, aeróbicos leves é uma regra, no sentido do trabalho de visão, e dependendo de cada um, exercícios específicos para soltura de pescoço, cintura escapular, às vezes quadril, às vezes o pé. Inclusive você usa cama elástica, né? Aí tem
dentro do trabalho da optometria comportamental e do trabalho do Meir Schneider, nos dois, o trabalho da cama elástica é super importante, tanto para soltura quanto para trabalhos de organização neurofuncional. Essa organização, esse trabalho onde que fala sobre corpo, a minha sensação de presença dentro do meu corpo, de postura, junto com a abrangência do meu olhar, é basicamente o que a gente precisa reabilitar para que a visão se organize. Então, a cama elástica, com trabalho de coordenação visomotora, jogos, né, com isso, a gente faz muito, muito isso no consultório. Eu tenho uma pequena cama elástica lá, um trampolinzinho, tenho discos de equilíbrio, o trabalho de terapia funciona muito assim. E isso, o Meir também pegou muito da optometria comportamental. Houve uma comunicação na formação do método com ferramentas também usadas na comportamental. Então, para mim, também não ficou muito difícil juntar tudo. Né? Mas é bem isso. Assim, né? Essa dinâmica, ela é muito importante no método, né? Sim. E quando a gente percebe que uma pessoa está enrijecendo, é hora de trazer mais dinâmica e quebrar um padrão. Né? Isso tanto no trabalho corporal, como no da visão, porque a visão tem uma coisa muito especial. De pensar a visão olho. Não. A visão é uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas e palestras. A visão não foi feita só para enxergar. É para a gente se mover no mundo, né? A gente se move na direção do nosso olhar, na abrangência do nosso olhar. A visão permeia no cérebro, ela comunica com todos os outros centros. Então, eu não tenho como falar de visão sem falar de movimento. E a visão sem movimento eu vou ficar aqui parado olhando, é isso? Visão? Não é nunca, né? Inclusive, estuda todo o desenvolvimento da criança, né? Tem toda essa comunicação da mão com a visão e com isso. Relaciona, e faz parte desse desenvolvimento neurológico, né? Pois é. Então, só para deixar aí uma notinha, já que você levantou essa questão, você imagina a criança que agora só fica assim no tablet, né? Em vez de jogar, de verdade. Aí fica só esse toque para os pais pensarem se isso é legal ou não. Você é uma pessoa que tem visto diariamente o quanto que o computador e a tecnologia têm interferido no desenvolvimento das crianças, né? Não que a internet, ou o computador, o tablet, não seja uma coisa necessária no mundo de hoje, mas o limite para uma criança em desenvolvimento é necessário. Então, também fica importante, porque a gente vê consequências visuais e físicas por horas na frente de um computador, tablet, celular. Especialmente, né? Especialmente no que se refere a celular, né? É muito triste ver, aqui no Brasil é muito comum isso, é demais comum os pais carregarem seus filhos em jantar, em restaurante, e entregarem tablets e celulares para as crianças, tipo um tapa-choro, né? Vamos dizer assim. E você vê essas crianças num plano em 2D, que simula um 3D, se divertindo com isso, ao invés de observar o mundo 3D. Eu sei que não é interessante o restaurante, nem é um lugar para uma criança estar, mas esses recursos em excesso, né, tem um padrão viciante, e eu vejo muitos pais assim, se você não fizer isso, eu não deixo você olhar no celular. É uma coisa que até dói ouvir, porque essa criança tinha que estar jogando bola. Ela tem que atuar no mundo 3D de verdade, ela tem que olhar para o espaço aberto. E aprender a interagir com as pessoas, né? Exato, interagir com o outro diretamente, não através de uma tela apenas, não através de um dedo. Exatamente. E isso é uma realidade do mundo, né? E isso cada vez mais está afetando na questão física e visual do ser humano. Então, fica aí uma dica, né, para os pais de estarem alerta e observando que
uma coisa que parece ser inofensiva pode estar interferindo na saúde do seu próprio filho, né? Então, Sem a menor dúvida. e aí, concluindo, para a gente finalizar, Fernanda, eu queria assim, como é que você está enxergando todo esse conhecimento de visual, de corporal, que você acabou de comentar também, no mundo das terapias, da evolução, dessa terapia complementar, que a gente trabalha paralelamente ao médico, né? A gente não nega toda a necessidade, todo o conhecimento médico, trabalho paralelo, complementar, agregando valores de outras terapias também. Como é que você tem algo para falar? E o que você gostaria de trazer de mensagem para o público que está nos escutando agora? Tá. Essa é uma questão ultra delicada, né? Porque eu vejo, assim, acho que essa resposta ela tem dois níveis, né? Tem um nível pessoal e um nível mais institucional. Em termos institucionais, você falou certinho, direitinho, a palavra é complementar. Não é da nossa atribuição, não é da nossa alçada, em nenhuma hipótese, substituir a ideia e a presença do médico. O médico cuida da doença, ele vai olhar o que está errado. O nosso papel complementar, ele deveria ser instigar e ajudar essa pessoa dentro do plano da saúde, dentro do plano da manutenção de uma boa função. Se cada um, honestamente, conseguisse se manter no seu lugar, seria muito harmônico para o paciente. Então, institucionalmente, eu vejo assim que há espaço para tudo isso se houver uma honestidade de parte a parte, né? Eu vejo muito assim a comunidade médica hoje também com dificuldade de olhar para esse lado mais emocional do paciente, né? Tem uma coisa de exames, patologia, deixa eu ver o que está errado, a pessoa sai apavorada. E também, por outro lado, de muitos da profissão do terapeuta, especialmente o terapeuta holístico, mas a gente vê isso em todos os níveis, né? Também de tentar, às vezes, querer dizer que o dele é o melhor, que você não deve fazer, não deve tomar remédio, porque isso aqui é o melhor. Eu sou absolutamente contra qualquer setorização dessas visões, né? Eu acho que as duas coisas, elas podem e devem coexistir, e essa, mais ou menos, é a minha trajetória, né? Eu saí de um estudo totalmente holístico, fui para um negócio super objetivo, para depois fazer a minha própria mistura, né? A minha união. E o que eu vejo, aí pensando mais no plano pessoal, o que eu vejo que hoje falta, e aonde isso tem uma riqueza enorme, é o contato humano. E é nesse ponto que eu queria deixar um toque. Assim, cada vez mais eu vejo que no contato médico-paciente existe muito uma certa perda da identidade, né? Eu não sou uma pessoa que estou lá, eu sou uma doença que está sendo vista. Às vezes o cara é super legal e tal, mas mesmo assim tem uma postura e um papel onde a presença do medo ela está muito ali, né? É sempre difícil. No lado da terapia holística, quando eu não me comunico com o meu paciente, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu também tenho um outro discurso, e muitas vezes um discurso extremamente... quando a pessoa diz que sabe ela que sabe sobre a sua saúde, né? Então começa a falar coisas, a dizer você devia fazer isso, comer assim, beber tanta água, fazer não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. É também demais para o paciente. Ele não está buscando nem o que o médico está trazendo e nem o que esse terapeuta está trazendo. Então, eu acho que esse é um recado que eu deixaria para o terapeuta com toda a minha trajetória de vida, e não que eu consiga fazer tudo isso sempre, mas exercer o poder da escuta. O poder da escuta como terapeuta, ele é a coisa mais rica que você pode fornecer para o outro. Por quê? Porque a gente não tem um plano de voo para nenhum tratamento. Eu não tenho uma receita para dizer você tem que fazer tal coisa. Eu não sei o que você tem que fazer. Mas se eu te escuto,
eu vou conseguir entender o que você está precisando. E talvez eu consiga, na comunicação, trazer para você alguma luz que você mesmo vai conseguir entender e trilhar. Eu acho que esse é o sumo, e eu sinto que a gente está perdendo um pouco isso. E essa escuta, assim, eu queria só complementar, que faz parte do que você está falando, né? Tem a parte do terapeuta escutar a pessoa que está na nossa frente, né? Mas também tem o aprendizado da pessoa que quer melhorar, ela se escutar, né? Sem a menor dúvida. Trazer essa consciência para si mesmo e prestar atenção em si mesmo e se escutar, né? Sem a menor dúvida. Né? Voltar para si, para que entenda a si mesmo como é que a gente pessoa, né? Nós enquanto pessoas, nos movimentamos, nos interagimos com o mundo e, a partir daí, o que está faltando, né? O que Exatamente. Né? Tem uma coisa nisso que você coloca que, sem dúvida, é muito verdade, né? Em primeiro lugar, nenhuma terapia é boa para todo mundo, né? Nenhum terapeuta é bom para todo mundo. Aquela pessoa, dentro da busca dela, da necessidade de se entender, de se olhar, ela vai atrás do que ela consegue corresponder. Mas eu vejo como responsabilidade do terapeuta aprender que ele tem que perceber uma brecha nessa pessoa. Porque ela está lá buscando ajuda, ela não está conseguindo se achar. Ela precisa de uma ajuda para conseguir trilhar aquele caminho que ela está se dispondo a trilhar. Muitas vezes, dentro do método self-healing, a gente encontra as pessoas muito desesperadas, porque elas estão perdendo a visão, elas têm diagnósticos terríveis de perda de visão e tal, e aí elas têm o Meir Schneider, que era o cego que enxerga, claro. É como as pessoas leem o problema dele, né? E que conseguiu fazer um milagre, então eu também quero, será que eu sou capaz? Não sou? E aí é que eu vejo assim, a delicadeza do papel de um terapeuta, nesse caso, para abrir aquele espaço de compreensão e de autoobservação que a pessoa tem que ter, né? Mas essa pessoa está super machucada, ela não consegue se achar ainda. Não sei se serei eu essa boa terapeuta para ela. Às vezes a pessoa precisa de um general, às vezes ela precisa de uma pessoa que carregue no colo. E aí tem as características de cada um. Então, viva a diversidade, em primeiro lugar. E são momentos, deixando claro que são momentos da vida. Claro, tem momentos que a gente precisa ser carregado, tem momentos que a gente precisa de um general do nosso lado. Tem momentos que a gente é uma nuvem fofinha. Exatamente. É bem isso mesmo, né? É por aí. Nós somos seres humanos, né? Então, respeitar esse ser humano e respeitar esse momento da pessoa e entender o que ela está precisando, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que aí está o sucesso para você conseguir trabalhar com o humano, né? Exatamente. Com as pessoas. Eu acho que é uma soma disso, né? Dessa escuta, desse entendimento, com conhecimento. Eu acho que é muito importante estudar e entender profundamente o teu objeto de estudo, de trabalho. Por isso que eu me movimentei nesse caminho, né? E saber, quer dizer, usar essas ferramentas, né? Conhecer e ser, né? Eu acho que são as duas coisas que fazem a mistura para você poder se comunicar bem. Né? Então, eu queria agradecer muito a sua presença, Fernanda. Nosso tempo está se esgotando, infelizmente. A gente poderia ficar horas aqui conversando. E claro. Conta um pouquinho, assim, só para finalizar, assim, onde você atende, se você tem algum curso que você vai promover em breve. O MEI está vindo agora, no final de fevereiro e março, em São Paulo, né? Então, vai ser uma oportunidade de estar encontrando muita gente também nos encontros do MEI. Então, eu trabalho na Avenida Rebouças, 3797, atrás do Shopping Center Eldorado. Quem quiser me procurar, o telefone é 3814-0700, São Paulo, Pinheiros. Eu vou agora, em fevereiro,
fazer uma palestra e dar um workshop num congresso de visão holística latino-americano na Argentina. Ney Schneider também vem apresentar, e essa é a razão dele vir aqui para o Cone Sul, porque ele vai dar também essas palestras lá, e depois ele vem ao Brasil para dar workshops, e acho que vão ser só workshops e palestras, né? E atendimento a pacientes. Vai ficar aqui no fim de fevereiro e março. E esse congresso é uma coisa importante para a gente, ele é um congresso que existe na Europa há muitos anos, e um grupo muito corajoso na Argentina decidiu trazer para a América do Sul, para a Argentina. Jaqueline Ledesma, Raquel Neman, e elas conseguiram, inclusive, trazer esse pessoal da Europa, um pessoal muito bacana que trabalha com o método Bates, trabalha com vários métodos de visão holística, vem para falar. É uma oportunidade para pessoas que querem trabalhar com visão ou que querem entender sua própria visão, participar. Fica aqui a dica. E os meus projetos pessoais agora, além de atender, que é uma coisa que é a história da minha vida, né? Não tem como, eu estou dando cursos de Syntonics para optometristas, né? Pelo College of Syntonic Optometry, do qual eu sou a representante no Brasil. E tem um plano de, no ano que vem, 2021, voltar a dar mais uma versão desse curso de neurovisão que eu tenho dado para os meus parceiros, colegas do Self-Healing, as pessoas que estão interessadas em trabalhar com visão. Então, esse é um projeto que já está andando, né? E alguns encontros esporádicos que eu faço também com essas pessoas. Fora isso, é atendimento, supervisão, estágio, coisas assim com os alunos do Self-Healing. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença, tá? Pela sua disposição e tempo. E a gente vai se encontrando por aí, tá bom? Ai, Sula, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e pela sua coragem de estar fazendo esse trabalho lindo de juntar os instrutores e todo mundo nesses vídeos aí. Obrigada. Parabéns. Beijo. Jorge. Obrigada pela presença. Obrigada. Nada. Tchau, tchau.